Olá, alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos de volta, com mais um PET. Agora estamos no PET 3 de língua portuguesa, semana 1 do segundo ano. Estamos voltando, de férias. Espero que vocês tenham descansado, tenham passado um tempo com a família, curtido a família e também se protegido, porque ainda estamos vivendo uma pandemia, ainda estamos vivendo situações bem difíceis. Mas vamos ao que interessa, PET 3, referente ao terceiro bimestre de língua portuguesa do segundo ano. Então, a semana 1, nós temos aí o eixo temático, que é a compreensão e produção de textos, o tema tópico, vozes do discurso, temos aí algumas habilidades, e o nosso tema em estudo é a modalização em textos. Olá, estudante! Anima aí, porque estamos iniciando o PET 3, penúltimo plano de estudo tutorado do ano. Na semana 1, nós iremos reconhecer o conceito e os tipos de modalização, além de identificar sua presença em textos. Leia as frases seguintes. Maria foi embora do país. Infelizmente, Maria foi embora do país. Você nota a diferença no sentido de cada uma delas? A primeira passa a informação da ida de Maria para outro país de forma objetiva. Já a segunda passa a mesma informação, mas acrescenta um tom de tristeza, como se a pessoa que fala não estivesse feliz com o acontecido. Na segunda frase, há o uso de modalização, expressa pelo advérbio infelizmente. Realmente, gente, se nós formos analisar, a primeira frase simplesmente dá uma informação, Maria foi embora do país. Na segunda frase, infelizmente, Maria foi embora do país. A pessoa que fala, ela demonstra um determinado sentimento. Se não tivesse aí esse modalizador, infelizmente, a gente não saberia, que a pessoa está realmente triste, com o acontecimento, com a ida de Maria para outro país. Então, esse é o modalizador, que pode ser advérbio, pode ser verbo. Então, outros tipos, de classes gramaticais, mas aí o infelizmente é um advérbio. Professor, eu ainda não peguei. O que é de fato modalização? Então vamos lá, vamos analisar realmente o que é modalização. Então, a modalização diz respeito à expressão das intenções e pontos de vista do enunciador. É por intermédio da modalização que o enunciador inscreve no enunciado seus julgamentos e opiniões sobre o conteúdo do que diz ou escreve, fornecendo ao interlocutor pistas ou instruções de reconhecimento do efeito de sentido que pretende produzir. Está na gramática, de língua portuguesa, vocês podem analisar. A modalização, então, é o uso de mecanismos discursivos que apresentam a função de manifestar o posicionamento de quem fala, escreve em relação àquilo que é dito ou escrito. Ou seja, a modalização é o modo como alguém defende o seu ponto de vista. Na segunda frase que analisamos, por exemplo, o posicionamento do enunciador em relação à ida de Maria para outro país é de tristeza, A palavra infelizmente, o advérbio infelizmente, conota, uma certa tristeza ao anunciar a ida de Maria para outro país. A modalização é feita por meio dos modalizadores que podem ser advérbios, verbos no imperativo, verbos auxiliares e algumas expressões, Então, advérbios, talvez, felizmente, infelizmente, lamentavelmente, certamente, e outros, exclusivamente. Verbos no imperativo, eu ordeno, eu proíbo, eu permito, essas formas não estão com os verbos no imperativo. Tem valor imperativo pelo sentido do verbo, Tem valor de dar uma ordem, Eu ordeno que você faça atividade. Eu proíbo que você faça atividade. Eu permito que você faça atividade. Então, tem um sentido de ordem. Verbos auxiliares, poder, dever, ter que, ou ter de, haver de, precisar de, e expressões como é certo, é preciso, é necessário, eu creio, eu sei, eu duvido, eu acho, que ainda são verbos, que indicam se é uma certeza, se é uma dúvida. Além disso, eles podem ser divididos em alguns tipos: asseverativos,
dubitáveis, delimisadores, deontológicos e afetivos. Os asseverativos são aqueles que conferem certeza a um discurso, podendo ser afirmativos, evidentemente, certamente, claro, sem dúvida, lógico, ou negativos, não, de jeito nenhum, de forma alguma, né, entre outros, quando tem aí uma expressão que indica algo negativo. Dubitáveis, aqueles que colocam um discurso em dúvida, talvez, possivelmente, é provável, ampliaria, faria, né, tudo é dúvida. E delimitadores, aqueles que estabelecem uma restrição ou um limite ao entendimento do alcance de conceitos ou do discurso. Quase, tipo de espécie de linguisticamente, matematicamente, geograficamente. Quando eu falo, vocês vão analisar no texto, exclusivamente às mulheres. O exclusivamente está delimitando, né? Apenas para as mulheres. Deontológicos, aqueles que indicam obrigatoriedades, proibições e permissões. Necessariamente, obrigatoriamente, não deve fazer, deve apresentar. E os afetivos, né, que apresentam as emoções do enunciador diante do conteúdo do discurso, bem como posicionamentos de princípio ou de predileções. Infelizmente, curiosamente, espantosamente, sinceramente, francamente, lamentavelmente e etc. Então, vamos tentar colocar em prática aqui agora os modalizadores, né? Agora que já sabemos bastante sobre modalização, vamos fazer alguns exercícios. E aí, tem um para saber mais. O que é enunciador? É a pessoa que enuncia, que fala, diz, que pronuncia alguma coisa. O que é o enunciatário? Nada mais é que um receptor de qualquer discurso, o leitor, o ouvinte. E o que é o enunciado? É aquilo que é dito ou escrito. Então, vamos lá. Número 1. Analise o texto abaixo e classifique os modalizadores destacados usando o seguinte código sobre o efeito de sentido pretendido pelo autor. Então, a gente tem que analisar não só a palavra em si, né? A gente tem que analisar o contexto, né? O efeito de sentido. Então, A para asseverativos, lembra, né, que asseverativos é aquela palavra que vai dar uma certeza, né, vai dar uma afirmação ou uma negação. Dubitáveis, né, que vai deixar uma certa dúvida. Delimitadores, né, D para dubitáveis, del para delimitadores. Quando você delimita, estabelece uma restrição, não é para todos. Deontológicos. O deontológicos vai indicar uma permissão, né, e o afetivos, quando a pessoa demonstra, coloca um certo sentimento na palavra, né, na intencionalidade. Então, coloque a classificação nos parênteses ao lado das palavras destacadas. Então, vamos lá. O governo do estado de São Paulo vetou a criação dos chamados vagões rosa, destinados exclusivamente às mulheres. Então, a gente analisa aqui que exclusivamente, né, estabelece uma restrição, né, apenas às mulheres. Então, teria que ter um parêntese, né, aberto e fechado aqui para vocês colocarem. Então, vai ser a sigla DEL, né? DEL, D-E-L. Nos sistemas de metrô e trens metropolitanos. O argumento é o de que, ao invés de alcançar o objetivo almejado, combater o assédio sexual, a medida ampliaria, né? Ampliaria. Indica uma certa certeza? Não, né? Indica uma dúvida. Então, nós vamos colocar a letra D para dubitáveis. Ainda mais a segregação, punindo a vítima, não o agressor. Segundo esse raciocínio, ações como esta não ajudam em nada a luta contra o machismo, mas apenas perpetuam uma situação de violência. O não ajudam em nada, né? Não ajudam em. Aqui nós temos aí um modalizador asseverativo, né, mas negativo. Nós vemos aí o não, né? Então vai ser letra A. Aí vocês coloquem um parêntese ou escrevam abaixo aqui da expressão. Número 2, igualzinho a número 1, porém nós temos, né, uma outra parte do texto. Coloque a classificação nos parênteses ao lado das palavras destacadas. O veto à existência de vagões rosa cerceia. A palavra cerceia está indicando aí
uma afirmação, né? Está indicando uma afirmação. Então, é um modalizador asseverativo. Não é o negativo, é afirmativo. O direito das mulheres, as principais interessadas, de poder escolher. Poder escolher, né? Está indicando aí uma permissão. Então, é o deontológico, é D-O, D-E-O. Como preferem se mover pela cidade, se em vagões exclusivos ou mistos. Portanto, nada mais ultrajante que, logo após um dia exaustivo e tenso, entrar num trem ou metrô e ficar exposta a homens de comportamento agressivo e predatório, que acreditam, a gente também não está dando uma certeza aí, né? Esse verbo acreditam está indicando uma dúvida, né? Acredita em sua maioria, né? Aí daqui a gente também coloca um D de dubitáveis. Em sua maioria, 59%, que se as mulheres soubessem, o soubessem também está indicando uma dúvida, não está dando uma certeza, né? É o se as mulheres soubessem. Então, também é um modalizador dubitável. Se comportar, haveria menos estupros. Estima-se, também é um verbo, né, uma expressão que a gente não indica uma certeza, né, indica uma dúvida, né? Não tem um número preciso, estima-se, né, que o número de casos alcance mais de 500 mil por ano, sendo que nem 10% deste total chegam a ser comunicados oficialmente. Então, estima-se também seria D de dubitável, né? Então, conseguimos colocar aí cada código no seu parêntese, né? E vamos no seu espaço e vamos à questão 3. Leia o texto seguinte. Um banho quente de chuveiro elétrico de 15 minutos consome 135 litros de água. Um banho por 5 minutos, fechando o registro para se ensaboar, consome apenas 45. Aí nós temos a palavra apenas, que é um modalizador. Com esse apenas, a pessoa que fez esse texto, ele colocou a opinião dele a respeito, né, do consumo de água. Então, se não tivesse, né, consome 45 litros, não teria tanta, não faria essa propaganda da economia, né? Não estaria mostrando que esses 45 litros de água gastos em um banho de 5 minutos, fechando o registro quando for ensaboar, né, seria uma economia, né, estaria se economizando fazendo essa ação. Então vamos ao que interessa. Letra A. O vocábulo do texto lido, que é classificado como modalizador por inserir uma opinião do enunciador sobre o assunto veiculado, é apenas. Né? Já havia até comentado, né? Até falado antes, é apenas. Esse apenas aí demonstrou a opinião do enunciador a respeito da economia do consumo de água, né? Com algumas situações, né? Ato simples, né? De desligar o chuveiro na hora de ensaboar. Letra B. Qual o sentido construído pelo autor ao utilizar o modalizador apenas? Caso ele não tivesse utilizado essa palavra, o sentido do texto seria o mesmo? O que mudaria? Então, esse modalizador e apenas, né, ele constrói um sentido de que o autor considera pouco o consumo de 45 litros, né, destacando que se trata de uma considerável economia de água, né, e ele deixa bem claro a sua opinião. Se não tivesse o apenas, ele não estaria deixando claro sua opinião a respeito dessa economia, né, de água, tomando esse banho, desligando o chuveiro ao se ensaboar. Então, realmente mudaria-se um pouco de sentido. Ele não estaria expondo, né, a sua opinião a respeito da economia com esse simples ato, né, de desligar o chuveiro. Então, terminamos aqui a semana 1 do PET volume 3 de língua portuguesa do segundo ano. Espero ter contribuído com vocês. Bem simplesinho aqui algumas questões, né? Essa parte do modalizador, deem uma lida, né? Antes de fazer, leiam sobre cada tipo, né? De modalizador, para que vocês consigam entender melhor ao construir as respostas de vocês. Tá? Então, fica aqui meu forte abraço e até a próxima semana.